Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar nesse culto ao Senhor, adorando ao Senhor, sendo edificados por meio da sua palavra. Vamos ler mais uma vez o texto que foi lido na liturgia. Essa porção inicial do capítulo 12, o último capítulo de Daniel. Nós veremos um pouquinho só hoje sobre ele. Embora a gente possa ver ali um pouco do contexto do versículo 2, nós iremos nos concentrar no primeiro versículo, que trata de uma das características que nós vimos na última pregação, que é esperada daquele que recebe essa revelação do Senhor, né? Então vamos ler esses 4 versículos e depois, com a graça do Senhor, nós iremos refletir principalmente no primeiro desses 4 versículos do capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Amém. Até aqui. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor bendito, Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela graça que o Senhor nos dá mais uma vez aqui. Ó Deus Trino, nós rendemos graças ao Senhor por nos dar o privilégio do ajuntamento santo no meio da semana, podermos fazer uma pausa em toda a correria e as pressões que recebemos desse mundo e podermos nos ajuntar como povo do Senhor, para sermos instruídos pelo Senhor, edificados pelo Senhor, através da Tua palavra, das canções que cantamos, das orações que fazemos juntos, da comunhão entre os santos. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, uma porção maravilhosa da Tua palavra. Nós não somos capazes de compreendê-la somente com nossa mente, com nosso intelecto, porque ela é muito maior do que isso. Nós precisamos da Tua palavra em nosso coração, Senhor. E por isso clamamos ao Senhor que nos dê compreensão do alto, entendimento conduzido pelo Teu Santo Espírito para que essa palavra tome o nosso ser e nos molde ao nosso Senhor. Que ela não seja apenas mais uma mensagem que ouvimos, mas sim, Senhor, o poder do Senhor, o poder do alto, para conduzir aqueles que são Teus, para santificar o Teu povo, para nos fazer enxergar aquilo que esse mundo o tempo todo quer encobrir em nós, para que vivamos de acordo com quem nós somos, habitantes de outro reino, povo do Senhor, igreja do Senhor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos o capítulo 12, o último capítulo desse livro de Daniel, e é também a conclusão não só do livro, mas da última visão que foi dada a Daniel e que foi sendo desenvolvida desde o capítulo 10 deste livro. Aqui nós temos que o povo de Deus recebe uma última visão por intermédio do profeta Daniel. E o contexto em que esse povo de Deus está inserido, não somente nesse período, mas em todo o período em que esse livro é escrito, em todo o período em que Daniel é um instrumento do Senhor para aquele povo, o contexto é de sofrimento, é de dificuldades, é de angústias. Nós vimos muito isso, desde a primeira mensagem de Daniel, quando vimos qual era o objetivo desse livro e qual era o contexto desse livro. Nós vimos sobre as atrocidades sofridas ali nas mãos dos babilônios. Nós vimos a destruição de Jerusalém, a saída forçada da sua terra para o cativeiro babilônico. Décadas e mais décadas de humilhação, de servidão,
de pressão sendo lançada sobre o povo de Deus para que estes fossem moldados à Babilônia, tivessem de si arrancada a identidade de povo de Deus que eles tinham. Então, todo o contexto aqui é de angústia, de sofrimento, de luta, de provação. Esse é o contexto do povo de Deus a quem Daniel escreve aqui em seu livro. E após 70 anos, nós vimos como, após lembrar da promessa de libertação que havia sido dada ao povo, esse povo começa a retornar para Jerusalém, mas as coisas não melhoram. Não melhoram. Nós vimos como o povo enfrentou oposição dos vizinhos, dos inimigos que se levantaram, do próprio reino da Pérsia, que ouvindo ali as acusações dos inimigos do povo de Deus, começou a se levantar contra o povo de Deus. E o sistema geral não mudou. As condições, o contexto geral não mudou. Como manter-se fiel, então? Depois de tanto tempo de angústia, de sofrimento, de lutas, como se manter fiel quando tudo ao redor parece dizer que não faz mais sentido a esperança que nós guardamos? Essa é uma pergunta que é vista ou é percebida nas entrelinhas ao longo de todo o livro de Daniel. Essa é a pergunta que Daniel responde ao povo de Deus enquanto escreve esse livro, conduzido pelo Espírito Santo. Como manter-se fiel quando as circunstâncias querem nos dizer o contrário? Querem nos levar a um entendimento de que não vale a pena nos mantermos fiéis de acordo com a esperança que nos foi dada. É diante desse contexto, meus irmãos, que Daniel recebe essa última visão que traz consolo e esperança ao seu povo. Mas observem, existe algo interessante e importante de ser visto aqui. Embora essa visão ela fosse relacionada a tempos muito distantes, e isso é muito claro aqui, essa é uma visão do tempo do fim, desde o final do capítulo 11 até esse início do capítulo 12, fica muito claro que a última visão que é dada se relaciona a tempos muito distantes, inclusive nessa parte final, se relaciona ao tempo do fim. A um tempo muito distante para aqueles que a receberiam em primeira mão. Mas, mesmo assim, mesmo uma visão dada para um tempo distante, nós vemos aqui que ela naturalmente exigia uma postura adequada de todo aquele que recebia essa palavra, todo aquele que recebia essa visão. Todo aquele que recebeu esse ensino de Daniel, mesmo sabendo que a visão que foi dada tratava de tempos muito distantes, naturalmente ele recebia também a exigência de acordo com essa visão. Eu até falei sobre isso na nossa última pregação, na nossa última reflexão aqui em Daniel, onde é possível perceber que existe uma expectativa da parte do Senhor em meio a essa revelação. Ele dá essa revelação e na medida em que ele traz essa visão a Daniel, uma perspectiva é gerada em todo aquele que a ouve. Algo é esperado daqueles que recebem essas palavras. Observem o versículo 4, irmãos. No versículo 4, que nós inclusive já lemos aqui hoje, 2 vezes, nós encontramos o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Versículos 9 e 10, agora um pouco mais à frente. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E percebam a conexão com o que nós acabamos de ler, né? Então, esses que serão purificados, embranquecidos e provados, isso acontecerá por conta dessas palavras que foram seladas por Daniel. Então, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E por que eles procederão perversamente? Porque os perversos procederão perversamente? Porque nenhum deles entenderá. Nenhum deles entenderá essas palavras. Mas os sábios entenderão. Existe uma exigência. A palavra traz uma exigência aqui. Traz consequências naqueles que a entendem. É o que Daniel está recebendo aqui.
algo é esperado daqueles que recebem essas palavras. O que a revelação do tempo do fim exige do povo de Deus? O que a revelação do tempo do fim exige dos habitantes de outro reino? O que deve gerar em nós? O que deve ser visto naqueles que, recebendo essa visão, recebendo essa esperança, o que deve ser visto nestes que, recebendo essa esperança, são feitos filhos de Deus? Como a esperança que nos é dada acerca desse tempo do fim, esperança de outro reino, que é o tema da nossa mensagem de hoje, continua sendo desde da última mensagem, né? Como a esperança que nos é dada acerca desse tempo do fim molda a forma como nós vivemos hoje. Como a esperança que nós recebemos, mesmo relacionada a tempos muito futuros, a tempos muito distantes, como essa esperança molda a forma que nós vivemos hoje, no tempo presente. Essa é a relação que eu estou apresentando para os irmãos aqui. Mesmo essa visão sendo dada para pessoas em um tempo muito distante, quando ela aconteceria, ela exige algo dessas pessoas, no seu próprio tempo. Como essa esperança que nos é dada, a esperança que você guarda como crente, como ela molda a forma que você vive no presente, no tempo presente. Nós vimos isso também na última mensagem. Quanto mais sólida, quanto mais convicta for essa esperança, mais o seu presente será moldado por ela. Mais você viverá olhando para ela. Mais você viverá de acordo com essa esperança que foi dada. Você quer ver mais um exemplo que as Escrituras nos trazem sobre essa verdade? De que a esperança que nós aguardamos molda o nosso presente? Abra aí em um texto muito conhecido nosso, já foi exposto 2 vezes esse epístolo aqui. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, o apóstolo João fala sobre isso. Apresenta essa mesma verdade que Daniel está nos mostrando aqui, só que com outras palavras. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. O apóstolo João diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a esperança que João está trazendo aqui. Amados irmãos, nós somos filhos de Deus, mas nós ainda seremos diferentes da forma como somos hoje. Quando ele se manifestar, quando ele vier, quando nós o virmos como ele é, então nós seremos como ele é. Essa é a esperança que está sendo dada aqui por João. Mas olha a consequência dessa esperança no versículo 3. E a si mesmo se purifica, e o se purificar aqui é algo que acontece continuamente, diariamente. Essa é a ideia que é trazida por meio dessa palavra. E a si mesmo se purifica. Quem se purifica? Aquele que tem a esperança de que um dia será como ele é quando vê. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. É a mesma verdade. A esperança que nós guardamos molda a forma como nós vivemos o presente. A esperança que nos é dada exige de nós algo. Exige de nós. Como a esperança que nos é dada por meio da revelação da palavra de Deus, a esperança de outro reino, molda a forma que vivemos. O que ela exige de nós. Hoje nós refletiremos em apenas uma dessas características que podem ser vistas nesse texto. Apenas um resultado que é esperado, que deve ser encontrado no povo de Deus, por ele receber a revelação do tempo do fim. Ao povo de Deus, ser dado a esperança de outro reino. Que resultado é esse? Confiança. Esse é o ponto que nós veremos hoje. Ao receber a visão do tempo do fim, ao receber a esperança de outro reino, deve ser encontrada como consequência disso no povo de Deus confiança. Confiança no Deus que traz essa promessa, que traz essa esperança. Vamos ler mais uma vez, irmãos, o versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Nesse tempo aqui está conectado ao capítulo 11, né? Se os irmãos perceberem, desde o versículo 36, nós vimos isso algumas vezes, né? Desde o versículo 36 acontece uma mudança.
onde aquela progressão de reinos terrenos e perversos que via sendo dada, a linguagem muda, tudo muda, e nós podemos perceber que a partir daqui nós temos sendo dada a Daniel a visão sobre o período do anticristo, o período do reino do anticristo, da sua queda também, da sua destruição. Então, nesse tempo, está relacionado ao tempo do fim, e ao reinado e fim do anticristo. Então, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é o principal dos oficiais angelicais, né? O arcanjo Miguel, o defensor dos filhos do seu povo. É interessante que esse defensor aqui, irmãos, é a mesma palavra utilizada para se levantará. Então, a ideia do defensor é aquele que está de pé. É como se fosse um vigia que permanece de pé, permanece atento, permanece vigiando, permanece de prontidão constantemente em favor do povo de Deus. Não somente no fim, embora no fim ele se levante de maneira ainda mais vigorosa, mas ele permanece de prontidão. Ele é um auxiliador do povo de Deus. Ele é um guardador, um protetor do povo de Deus. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Esse tempo seria um tempo de angústia, de sofrimento, que nunca jamais tinha sido experimentado pelo povo de Deus. E é interessante perceber, irmãos, que isso está sendo dito à geração que mais tinha sofrido com o povo de Deus. Então, diante de todo o sofrimento e luta do cativeiro, de todo o sofrimento que vinha sendo encontrado, inclusive após o cativeiro, essa porção do povo de Deus recebe a notícia de que todo esse sofrimento se intensificaria até chegar a um ponto em que chegaria ao ápice. A angústia jamais vista em qualquer tempo em relação ao povo de Deus. Mas, e aqui é o mais que muda toda a história, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Que povo? A nação de Israel? É isso que está sendo dito? Não. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Nós não adentraremos sobre essa porção final do capítulo, do versículo 1, que é hoje não, né? Com a graça do Senhor, nós veremos isso na próxima mensagem. É algo maravilhoso. A percepção que é dada aqui sobre quem são aqueles que são salvos, como sendo aqueles inscritos no livro. Que livro é esse? O livro da vida, o livro que lá desde Êxodo, final do livro de Êxodo, Moisés sabia que Deus tinha. Então, quando o povo está em pecado e Moisés, após quebrar as primeiras tábuas da lei, ele vai interceder pelo povo. Ele diz: Senhor, perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do teu livro. Nós veremos um pouco mais sobre isso na próxima mensagem. Mas aqui nós já encontramos que a revelação de que, mesmo diante do tempo de maior angústia, Deus não abandonaria o seu povo, mas ele o salvaria. Essa revelação exige confiança nesse Deus que promete salvação. A revelação de que Deus é o protetor do seu povo, que guarda o seu povo, que traz libertação para o seu povo, esta revelação exige confiança nesse Deus. Exige que esse povo confie nesse Deus. Salvação, observe, irmãos, que já estava garantida desde a fundação do mundo. Porque os seus nomes já eram conhecidos do Senhor, mesmo antes que eles existissem. Nós refletiremos sobre isso, mas essa é uma verdade extraordinária que deve nos levar aos pés do Senhor. Antes mesmo que o povo de Deus, que você existisse. Se você é um crente em Cristo Jesus, o seu nome já estava escrito no livro do Senhor, para a salvação. Escrito com o sangue do Cordeiro. Não importa o quanto você dificultasse esse caminho, o Senhor garantiria a sua salvação. De tal modo que nem mesmo a morte deveria roubar a esperança daqueles que confiam no Senhor. Porque esses seriam salvos até da morte. Versículo 2. Nós leremos agora, mas aprofundaremos mais esse versículo na próxima mensagem, com a graça do Senhor. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A esperança dos habitantes de outro reino exige confiança, irmãos. Confiança no Deus que salva, no Deus que liberta. Mas muito facilmente você e eu, nós dizemos:
Sim, é verdade, eu confio no Senhor. É muito fácil, eu acho difícil que alguém aqui diga, não, eu não confio. Não, não dá para confiar, não. Muito facilmente nós dizemos, nós concordamos. Sim, eu confio no Senhor. Mas frequentemente nós falamos isso sem conectar essa confiança à minha forma de viver como o povo de Deus. Sem conectar essa confiança ao meu dia a dia, à minha vida como um crente em Cristo Jesus. Muito facilmente nós falamos em confiança sem refletir, sem discernir e sem conectar o que significa, sendo eu um habitante de outro reino, confiar no Senhor. Quais as implicações? Quais as implicações que isso gera no meu trabalho, por exemplo? Quais as implicações que a minha confiança, que confiar no Senhor, vai gerar na condução da minha família? Nas decisões que eu tomo no meu lar? Na minha vida como igreja do Senhor? Como confiar no Senhor implicará nisso? Nós olhamos para essa confiança como sendo materializada, como ganhando forma, somente lá no tempo do fim. Somente quando se levantar o arcanjo Miguel. Mas não é assim, irmãos. Lembra lá de 1 João, que nós lemos agora há pouco. 1 João 3,2. A minha esperança de que quando ele se manifestar, eu serei semelhante a ele, porque eu verei como ele é. Essa esperança exige de mim hoje e continuamente que eu me purifique, porque já foi revelado a mim que ele é puro. E por isso eu quero ser como ele. Como nós fugimos então, irmãos, dessa confiança subjetiva, dessa confiança de boca, dessa confiança que nós falamos e esquecemos na hora que precisamos lembrar de que confiamos? Como nós fugimos dessa confiança subjetiva? Como eu sei que eu estou agindo de acordo com a esperança que me foi dada? Eu estou realmente confiando no meu Senhor. Como eu sei? A primeira resposta a essa pergunta é quando nós permanecemos firmes, fiéis, confiando no Senhor, apesar das circunstâncias. Vamos voltar lá no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel. O anúncio da salvação que é feito nesse versículo 1, ele é muito claro. Essa salvação acontecerá quando tudo ao redor apontar que não há salvação. É interessante perceber que grande parte desse versículo, Daniel utiliza para mostrar qual será a circunstância quando acontecer aquela salvação, quando a salvação for dada. Um tempo de angústia como jamais existiu. É diante de tais circunstâncias que a verdadeira fé e a verdadeira confiança é aprovada. Diante de circunstâncias que teimam, que insistem em dizer aos crentes que não há salvação. Não há como salvar-se desse período. Quando nós experimentamos tempos de paz, irmãos, é muito fácil nós acharmos que estamos confiando em Deus. Mas, na verdade, é muito possível que a nossa confiança esteja nas circunstâncias atuais. Nas circunstâncias favoráveis que estão nos rodeando. E também no controle que nós achamos que nós temos sobre elas. Muito facilmente podemos ser enganados em tempos de paz, em tempos de tranquilidade, em tempos onde as circunstâncias estão favoráveis a nós. Mas é quando a sensação de controle se vai de nossas mãos. É quando a sensação de controle ela se perde que nós podemos ver em quem nós realmente confiamos. Aí sim podemos ver. Quando você perde o emprego, quando você sabe que tem uma família para sustentar e fica desempregado. Você não tem controle naquele momento. Quando a saúde e o vigor se vão e nós dependemos de outros, sabemos que não temos mais como contar com nossas forças, aí sim, nós sabemos em quem realmente estamos confiando. Quando nós temos o nosso pecado exposto e nós somos pegos de surpresa, e parece que aquele que expôs o nosso pecado lançou uma nuvem de poeira diante de nós, porque nós nos sentimos perdidos, sem enxergar o que está acontecendo. Não era assim que eu me via, não era assim que eu achava que eu estava caminhando, mas então, agora me foi revelado e eu não consigo enxergar nada nesse momento, tão conturbado para mim, onde geralmente nós ficamos perdidos, incrédulos, com raiva, irados.
Mas quando a voz do Senhor, irmãos, por meio da sua palavra, por meio dos instrumentos que Ele escolheu para a condução da sua igreja, os pastores que nos são dados, os irmãos que nos são dados, a igreja que nos conduz, quando essa voz do Senhor te chama à lealdade, a Ele, e não à sua carne, e não a você mesmo, é nesse momento que nós podemos enxergar em quem nós realmente confiamos. Em quem está a minha fé. E não há nada subjetivo nisso. Nada. Você já deve ter experimentado isso e certamente ainda experimentará. O momento em que a sua lealdade será testada. O momento em que o mundo lançará pressões, tentações e armadilhas para que você se apegue a Ele e não ao Senhor. Você pode aplicar isso a diferentes situações. A relacionamentos que você não gostaria de abandonar. A anseios e sonhos que você, até certo momento, achava que não eram problemáticos, que eram bons, mas você percebe, os seus olhos são abertos para perceber que aqueles sonhos não glorificam o Senhor, são na verdade a armadilha de Satanás para te afastar de Cristo. Nesses momentos, a lealdade do seu coração será provada. E você então poderá ver. Mesmo que não queira, mesmo que quando alertado não queira ver, mas você poderá ver a quem você é leal, em quem você confia. Se essa confiança que você diz que está no Senhor realmente está nele ou não. Lembra de Abraão? Abre em Gênesis 22. Esse texto é maravilhoso. Gênesis 22, vamos ler só o versículo 2. Abraão já havia sido chamado pelo Senhor para sair da sua terra, da sua parentela, para deixar o seu passado para trás e seguir ao Senhor e confiar no Senhor. Ele já havia feito isso. Mas agora Abraão ele é chamado, e nós vamos refletir sobre isso aqui rapidamente, ele é chamado a deixar nas mãos do Senhor o seu futuro, não somente o seu passado agora, o seu futuro. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Abraão tinha outro filho, nós sabemos. Alguns versículos atrás, nós conhecemos, alguns capítulos atrás, nós vimos sobre Ismael. Só que e aqui já nos mostra qual é a relação aqui. Não é somente um filho amado, mas é toda a promessa de Deus que está relacionada a Isaac, que foi dada por meio de Isaac. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Outro ponto interessante aqui, irmãos. Esse amar aqui, quando o Senhor diz a quem tu amas, esse amor ele traz um aspecto de lealdade do coração. É como se o Senhor estivesse ali expondo o coração de Abraão e dissesse, pega o teu filho, a quem tu amas, a quem existe lealdade no teu coração e vamos ver se essa lealdade é superior à lealdade a mim. Essa é uma palavra muito utilizada para falar sobre o compromisso e sobre a aliança ou sobre o relacionamento entre pessoas que firmaram uma aliança, como um casamento, por exemplo. É uma palavra muito utilizada na língua hebraica para isso. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Os irmãos sabem a história. Se você continuar lendo esse capítulo 22 de Gênesis, quantas vezes você verá Abraão, mesmo que em seu coração, trazendo, levantando questionamentos a essa ordem do Senhor? Você não encontrará. Não encontrará. Quantas vezes aqui Abraão argumentou contra o Senhor? E nós conhecemos um pouco mais do coração de Abraão aqui nesse momento, com o progresso da revelação lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, naquele capítulo que fala sobre os heróis da fé, versículo 17 a 19, nós encontramos o que estava no coração de Abraão. Pela fé, diz o autor aos Hebreus, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, mais uma vez fazendo referência ao teu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha aqui, Abraão não estava somente, não pesava somente o fato de perder o amado filho Isaque, não. Aqui estava em consideração a promessa de Deus. Há poucos versículos antes desses aqui
de Gênesis 22, o Senhor tinha dito a Abraão, pode despedir Ismael para o deserto com sua mãe, porque em Isaac eu multiplicarei a tua descendência. Então aqui estava estava em xeque, estava em equilíbrio, em tensão, a promessa que Abraão havia recebido por meio de Isaac, que seria cumprida através de Isaac. Mas o que ele fez? Ele entregou a Isaac, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, você não será jamais provado nesse nível de Abraão. Não é para nos compararmos a Abraão que eu estou trazendo esse texto aqui, de maneira nenhuma. Nós não seremos provados como Abraão foi, nesse mesmo nível, não dessa mesma forma. Mas o que você faz? Qual é a sua reação quando a sua lealdade é colocada à prova? Você confia no Senhor? Você entende que mesmo sem discernir tudo aquilo que você gostaria de discernir, Abraão não recebeu uma resposta do Senhor. Tudo isso ele considerou em seu coração. Ele considerou que o Senhor era poderoso até para ressuscitar Isaac, mas não foi dito isso a ele pelo Senhor. Mas mesmo considerando tudo aquilo que você precisa naquele momento e não entendendo como as coisas procederão, você confia no Senhor? Quando a sua lealdade é posta à prova? Quando você é provado acerca dessa lealdade? Você confia no Senhor apesar das circunstâncias? Apesar do custo que será cobrado de você para que você mantenha-se fiel ao Senhor? Porque sempre existirá um custo, irmãos. Fidelidade existe custo. Para Abraão, naquele momento, era o filho dele, o único filho. Mas você está disposto, apesar do custo, apesar do sacrifício, apesar da renúncia que será necessária? Ou você se mantém leal a si mesmo e à sua carne? Eu preciso refletir sobre isso para saber se eu tenho confiado realmente no Senhor. Se aquilo que é esperado de mim, pela esperança que me foi dada, realmente pode ser encontrado em mim. O que você faz quando na igreja o seu pecado é confrontado? Nós temos visto nas EBDs, sobre os 10 mandamentos, sobre essa relação de lealdade. Né? O que você faz quando a lealdade do seu coração é provada por meio dos direcionamentos que são dados pela igreja? Pela expressão do reino e da autoridade de Deus nessa terra. É muito importante lembrarmos, irmãos, o que é a igreja do Senhor. O que significa a igreja do Senhor. A expressão do reino e da autoridade de Deus nessa terra é a igreja do Senhor. O que você faz quando a igreja do Senhor prova a sua lealdade ao Senhor? Por meio da sua palavra. Por meio da palavra do Senhor. Simplesmente por isso. Você confia no Senhor e se submete a Ele, se submetendo à igreja, à liderança dada pelo Senhor à igreja, ainda que lutando internamente. Porque existe ainda parte do seu coração que não estão convencidos. Mas você confia e se submete, ou você dá desculpas, se ira, se coloca na posição de juiz da palavra do Senhor e do próprio Deus, dizendo, eu não acho que isso aí seja problema, não. Não, isso aí não. Eu não acho. Você não será provado no nível que Abraão foi. Assim como também, muito provavelmente, você não experimentará o que o povo de Deus, lá no período de Daniel, experimentou. Todo aquele contexto que exigia tanto encorajamento e tanto do Senhor para sustentá-los. Mas onde está a sua ousadia para expressar sua fidelidade e confiança no Senhor em meio às suas circunstâncias? As circunstâncias atuais, as circunstâncias que você tem experimentado. Onde está a ousadia para expressar essa fidelidade, para expressar que você confia no Senhor? Nós não temos ousadia, irmãos, suficiente, nem para que os nossos filhos percam um ano de escola como expressão de nossa lealdade ao Senhor, se for necessário. Não temos. Quanto mais entregar a vida do nosso filho em sacrifício ao Senhor.
Nós não temos ousadia para tirar os nossos filhos de atividades extracurriculares que estão sufocando a sua vida espiritual. Tirar de curso de inglês se for necessário, tirar de cursinho preparatório, tudo aquilo relacionado à sua carreira futura, porque ele não tem tido tempo de qualidade com a palavra do Senhor, não tem feito devocionais, você não tem conseguido acompanhar, discipular o seu filho, porque ele não tem servido na igreja como deveria. Irmãos, entenda, o seu filho, a sua filha tem que aprender desde cedo a respirar a vida da igreja, mas o que nós fazemos é o movimento contrário. É no período em que mais ele tem tempo, em que mais ele tem a energia, disposição para viver a vida da igreja, para experimentar de perto a caminhada com crentes maduros e o serviço santo ao Senhor, nós direcionamos esse período e essa energia para este mundo, para que ele sirva esse mundo. Seu filho precisa entender o valor de servir a igreja do Senhor, de viver a igreja do Senhor. Mas tudo o que você mostra que tem valor para ele é a escola, é a futura profissão dele. Você ensina dessa forma, irmão, a que seu filho confie no mundo e na sua própria carne, não no Senhor. Ele pode falar quantas vezes quiser que aprendeu a confiar no Senhor, mas ele vive confiando no mundo e na própria carne. Porque ele entende, como qualquer ímpio desse mundo entende, que se ele não tiver um bom emprego no futuro, ele vai passar por dificuldades. Ele não aprende a confiar no Senhor. É claro que isso não tira a responsabilidade, irmãos, de testemunhar na escola, na faculdade, no trabalho, seja onde for, que somos filhos de Deus, que fazemos o melhor porque servimos ao Senhor. Isso não tira. Isso não quer dizer que o seu filho não pode ter uma formação. Nós também já ouvimos aqui que não é obrigatório que tenha, mas não quer dizer que não pode ter. Não. Mas qual é a prioridade de quem é a lealdade do coração dele. Esse é o ponto. Você o ensina a confiar no mundo e na carne, não no Senhor. E quando esse treinamento perverso e diabólico está completo, o que é que ele faz? E nós nos surpreendemos? Ele escolhe o mundo, obviamente, porque ele aprendeu a amar o mundo. Ele escolhe o mundo. Ele tem a igreja e a fé em uma baixíssima conta. Não tem valor a igreja. A igreja é só um lugar onde ele se reúne em alguns momentos com outras pessoas, de preferência outros jovens. E coloca a igreja como tendo um valor muito inferior a um relacionamento, a um namoro, a uma amizade que ele sabe que não poderia ter, a uma temporada de estudos sozinho, fora do país, a noitadas e a prazeres que a sua idade, a sua juventude permite desfrutar. Ele considera tais coisas como muito mais valorosas do que a igreja do Senhor. Como eu sei que eu estou agindo de acordo com a esperança que me foi dada, e estou confiando no meu Senhor, quando mesmo nas mais duras circunstâncias, e mesmo diante do mais alto custo que eu tenha que pagar, eu decido pelo Senhor. Eu decido pela igreja do Senhor. Eu decido considerar o outro superior a mim mesmo, o meu irmão como superior a mim mesmo. Eu decido me submeter ao privilégio do pastoreio que eu tenho recebido e não tratar esse pastoreio como um peso, como uma dificuldade para a minha vida, como alguém que eu tenho que me esconder, tenho que ter cuidado, porque senão vai ver o que eu estou fazendo, como se fosse uma oposição. Não, irmãos. Quantas vezes nós temos desperdiçado oportunidades? Oportunidades estas que vêm vestidas de circunstâncias difíceis, de decisões difíceis que precisam ser tomadas, mas que são oportunidades de sermos aprovados em nossa confiança no Senhor. Oportunidades de respondermos essa pergunta. Sim, agora eu pude ver. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Quantas oportunidades nós desperdiçamos? E quando nós desperdiçamos essas oportunidades, nós perdemos o prêmio da aprovação. Nós perdemos o crescimento, o amadurecimento da fé, a santidade, a comunhão com o Senhor, nós perdemos. Porque a nossa fé não foi experimentada. Porque a nossa confiança não foi aprovada. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Obviamente que provação é sinônimo de dificuldade, de luta, de sofrimento. Por isso existe o contraste. Tende por motivo de toda alegria e não de tristeza. Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, uma vez aprovada, uma vez passando como crente pela aprovação, mesmo com as dores e sofrimentos, mas sendo aprovado, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Com que objetivo? Qual o resultado dessa ação completa? Para que sejais perfeitos, maduros, para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E íntegros, inteiros, em nada defeituosos, em nada deficientes, como ele finaliza aqui. Por que você acha que você não tem crescido naquelas áreas que você tanto já ouviu falar? Por que você acha que visita pastoral após visita pastoral, ano após ano, ou até mesmo quando o problema acocha, meses após meses, os mesmos pecados são apontados, os mesmos problemas, as mesmas lutas? Por que não há crescimento? Por quê? Quando nós desperdiçamos a provação, não confiando no Senhor, não escolhendo o Senhor, e aí você pode aplicar qualquer questão na sua vida. Nós não crescemos. Nós continuamos imaturos. Nós continuamos cometendo os mesmos pecados, cheios de nós mesmos e da arrogância que é tão característica de quem não confia no Senhor, mas confia em si mesmo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Olhem para a esperança que foi dada e confie no Senhor. Mesmo que a sua carne esteja querendo fugir, mesmo que a sua carne esteja gritando, domine-a pelo poder do Espírito Santo que foi dado à igreja do Senhor. Utilize os instrumentos para isso, para que você não seja reprovado na aprovação. Para finalizar, irmãos, eu gostaria que refletíssemos rapidamente sobre um outro aspecto, uma outra resposta a essa pergunta, sobre a confiança aqui. Isso está aqui nas entrelinhas desses versículos iniciais do capítulo 12. Quem é a primeira pessoa em quem aqueles que receberiam o registro dessa visão que foi dada a Daniel, que é a fonte da esperança dos habitantes de outro reino, quem é a primeira pessoa que estes, com essa porção do povo de Deus, deveria confiar? Quem? No próprio Daniel. O profeta de Deus escolhido como instrumento de Deus para o seu povo. Não confiar em Daniel, ou seja, não confiar que Daniel havia recebido essa visão do Senhor, que Daniel estava falando da parte do Senhor, que Daniel estava aqui trazendo a palavra do Senhor, não confiar em Daniel implicaria em não receber essa visão, em não receber essa revelação. E, consequentemente, irmãos, implicaria em não confiar em Deus, no Deus que traria essa salvação, no Deus que estava prometendo que mesmo nas situações mais adversas, no ponto mais alto da aflição do povo de Deus, ele resgataria o seu povo. Não confiar em Daniel implicaria em não confiar nesse Deus. Confiar em Deus, necessariamente, passa por confiar naqueles a quem Deus escolheu e utiliza para fomentar essa esperança. Não há outro caminho. Nós lutamos contra isso. A nossa carne luta contra isso, mas não há outro caminho. Daniel aqui é esse instrumento. É ele quem recebe a visão, é ele quem escreve essa visão, é ele quem sela essa visão, ele é o veículo da esperança dada ao povo, e sempre foi assim, desde o início, em cada aliança que é vista. Desde Moisés, Josué, qualquer um outro que estava sendo utilizado pelo Senhor para conduzir o seu povo. Não confiar neste era não confiar no próprio Deus. É impossível confiar em Deus sem confiar em seus instrumentos. Impossível. Você pode dizer o que for. Nós, como eu falei aqui, nós muito facilmente utilizamos confiança de maneira subjetiva, olhando para um tempo futuro, olhando para uma circunstância em que não acontece, olhando para
questões hipotéticas, mas observe, quando vem a provação, quando vem o confronto entre a lealdade do seu coração ao Senhor, ao mundo, não tem outro caminho. Ou você confia em meio àquela situação, ou não confia. E confiar para o povo de Deus, na nova aliança, o povo de Deus que somos nós hoje, confiar em Deus é confiar na igreja do Senhor. Confiar nos instrumentos que o Senhor deu para a condução dessa esperança. Nós já vimos também um outro versículo muito conhecido aqui de 1 João, que traz essa verdade também, que é um princípio muito claro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É só trocar amor por confiança. Se alguém disser eu confio em Deus, mas não confiar em seu irmão, é mentiroso. Porque como ele vai confiar? Como ele não confia no seu irmão a quem vê, mas confia em Deus a quem não vê? É um princípio que é estabelecido aqui em 1 João. Foi assim que o povo de Deus caiu, irmãos. Muitas vezes. Os irmãos que estão na sua leitura bíblica e no Antigo Testamento devem se deparar várias e várias vezes com isso. Em vários momentos, o povo caiu por não confiar nos profetas de Deus. Naqueles que eram enviados pelo Senhor, trazendo a verdade que feria o seu coração, mas que os permitiria se achegarem novamente ao Senhor, não confiavam nestes, para confiar naqueles que falavam aquilo que queriam ouvir, aquilo que estava em seu coração. E esse era um caminho de morte, certo? Que se repetiu, que se repetiu, que se repetiu, e que ainda hoje nós insistimos em trilhar. Se você acha que confia no Senhor, mas o seu coração está trancado para os instrumentos dados pelo Senhor para a sua condução, na igreja local, o seu pastor, os seus líderes, o seu pai, a sua mãe, o seu marido. Se você não confia nestes, me desculpe, meu irmão, mas você não confia no Senhor. Não confia. Não importa o que você diga. Mas você pode ainda confiar no Senhor. Ainda é possível se arrepender de tais pecados. Ainda é possível baixar as guardas, como nós falamos tanto aqui. E baixando as guardas, recebermos o privilégio do cuidado do Senhor. Nós vivemos, irmãos, em tempos em que... Os irmãos já devem ter ouvido muito isso. Nós vivemos em tempos em que, ao invés de ouvir os seus pastores, crentes os matam. Crentes os massacram, os humilham, porque não querem ser feridos pela palavra. É como o Senhor fala lá em Mateus 23. Quando, após expor os pecados dos escribas e fariseus, ele fecha aquele conjunto, aquele texto. O último pecado que eles expõem é como aqueles eram assassinos e queriam matar os profetas de Deus. E ele fecha aquele texto dizendo assim: ó Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas e que apedreja aqueles que o Senhor envia. Como eu queria cuidar de ti, Jerusalém. Como uma galinha que cuida, que protege os pintinhos. Irmãos, como esse é o mesmo lamento de tantos e tantos pastores fiéis, que o que querem é abrigar debaixo de suas asas aqueles a quem o Senhor confiou. Aqueles a quem o Senhor deu a graça de serem pastoreados por Ele. Que essa não seja a nossa realidade aqui, de corrermos do pastoreio e do cuidado. Que essa não seja a nossa realidade aqui, de acharmos que podemos confiar, ou dizer que confiamos no Senhor, sem confiarmos nos instrumentos que o Senhor nos dá. Confie no Senhor, confiando nos instrumentos que sabiamente foram escolhidos por Ele para a sua condução. Confie no Senhor, apesar das circunstâncias, em meio às circunstâncias. E assim,
a esperança que foi dada a você será guardada. Vamos orar, irmão. Ó Deus Santo, Senhor, perdoa-nos, porque tantas vezes falamos aquilo que não vivemos. Aprendemos jargões, Senhor. Aprendemos a falsificar quem somos por meio de palavras. Mas o Senhor é o Senhor que salva o teu povo. É o Senhor que liberta e redime o teu povo. Nos conduz ao arrependimento, à contrição e à correta compreensão de que nós dependemos uns dos outros. Dependemos da igreja do Senhor, nesse cuidado que recebemos do Senhor. Que a confiança no Senhor possa ser vista em nós, Senhor. Prova-nos, para que possamos ter a graça de crescermos no Senhor. Ó Pai, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus.